Livros de ficção. Noemi, qual foi o seu primeiro livro de ficção que você leu na vida? Eu acho que foi Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E isso é muito interessante de você apontar, porque às vezes a gente fala assim, livro de ficção, aí você já pensa numa coisa mais futurista, ou outros títulos, como por exemplo Nárnia. Né? Você fala, não, o meu primeiro livro que eu li de ficção foi Nárnia, por exemplo. É verdade, muita gente associa ficção com ficção científica, né, ou fantasia. Aham. Embora Monteiro Lobato seja até um pouquinho fantasioso, assim mesmo, né? Mas ficção, Sim. né, é qualquer historinha, assim, qualquer história que tenha sido inventada, né, que tenha sido criada pela imaginação de um autor. Pode ser um romance, pode ser, enfim, tantos gêneros diferentes dentro de ficção. Inclusive, Isso. ficção cristã, né, que é o meu gênero favorito do momento. Aham. Pois é. Porque assim, por exemplo, o meu primeiro livro que eu li de ficção cristã, obviamente mais conhecido, Nárnia, né? O meu foi Nárnia. Agora você falando Monteiro Lobato, agora eu fiquei pensando, qual foi o primeiro livro que eu li de ficção? Eu acho que tinha uma coleção de livros. Ai, meu Deus, como que era? Sempre tinha na escola. Era que tinha um menino dourado, ou menino de ouro. Meu Deus, como é que é o Será que é nome? o Para Gostar de Ler? Não lembro. O Rapto do Menino Dourado. Deixa eu ver aqui. Eu vou. Ó, internet. O Rapto. Eu não Aqui. conheço esse, desculpa. O Rapto do Menino Dourado. Agora eu tô muito O do intrigada com esse Príncipe título. Dourado. Ó, tô vendo aqui, ó. Tá ao vivo enquanto eu pesquiso aqui. Não, tá Por falando favor. o Rapto do. Peraí, menino, acho que é isso. Rapto O do Menino. Rapto do Menino Dourado. Tem um filme disso. É Tem com o um Ed filme. Murphy, não tem nada a ver. Não é livro. Jesus, não, agora eu tô indignado. Não é possível. Peraí, livro, não é possível. Aqui, ó, tá vendo? Eu não tô louco? Eu tô louco? Não tô louco. Não, aqui, ó. O Rapto... tá vendo? Eu não tô doido. O Rapto do Menino Dourado, tá aqui, ó. Deixa eu ver, a editora Ática. Olha só, o primeiro livro que você leu foi estreado pelo Ed Murphy no cinema. Não, o pior, não. O pior não é nem isso. Eu nem li esse livro. Eu sei que é a coleção referente a esse livro. Entendeu? Só que eu tô tentando lembrar aqui, era uma coleção de vários livros. Realmente, o Ed Murphy, ele fez esse livro. Meu Deus. Eu até assisti esse filme. Esse filme é muito bom. Fica a dica aí. Filme dos anos 80. Mas é um livro aqui, ó. Gente, eu tô na cara de pau aqui com vocês, vendo qual que é a coleção, porque é uma coleção que tinha isso, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Rapto do Menino Dourado. Aqui, eu achei. Tá vendo? Tô achando outro aqui, ó. Um Cadáver Ouve Rádio. Vagalume, é isso? Vagalume, acho que é isso. Coleção Vagalume. Peraí. Coleção Vagalume. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, Noemi, é isso mesmo. Nossa, olha aqui o mistério é esse mesmo, cara. Que legal. Nossa, que nostalgia. Eu tinha que ler esses livros na escola. Então, tinha muitos livros, tem muitos temas assim, né? Eu acho que um desses livros foi o meu primeiro livro de ficção. Depois de muito tempo, conseguimos encontrar aqui. Jesus amado. Da escola eu não tava nem considerando, mas tinha uns livros muito legais também que eu li na escola, assim. Mas não sei se realmente foram os primeiros, mas do Pedro Bandeira... A coleção Os Caras, já conhece? Os Caras, não, a Droga da Obediência, a Droga do Amor. Sim, nossa. A Marca de uma Lágrima. Droga, nossa, eu lembro desse A Droga da Obediência, Jesus, que nostalgia. Enfim, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o Pedro Bandeira há alguns anos, ele esteve aqui na Feira do Livro de Frankfurt.
E foi muito legal, ele é muito, muito divertido, um vovozinho bem fofinho. E que legal, assim, até nós como cristãos, existe uma pesquisa onde que o cristão, ele é o que mais lê, né? Sim, o cristão, ele lê em média, eu vi em algum lugar falando 30%, mais ou menos, em média, mais do que o público não cristão. O mercado editorial cristão é gigantesco, na verdade. Isso é muito bom, é muito bom. Mas aí, eu acho que o meu primeiro livro, eu vou colocar aqui, vai. Eu não vou considerar esse, porque eu sequer lembro do livro. Não lembrava nem a editora do livro. Ficamos aqui, tive que... Mas isso é um bom sinal, isso é um sinal de que você lia ficção cristã desde... Ficção, não ficção cristã, mas ficção desde cedo, né? Então sim, você... Sim, antes de você ter memórias conscientes. Pois é, eu li. Mas o primeiro de memória consciente foi justamente Crônicas de Nárnia aí, que é muito bom e, enfim, tem filme e tudo mais. Hoje já é mainstream, todo mundo conhece, né? É verdade. Mas nem todo mundo sabe o que é ficção cristã, na verdade, né? Que é um gênero literário, a ficção cristã. Exatamente. E às vezes o pessoal, eles ficam meio assim, o que é isso? Ficção? Mas ficção é uma coisa de Deus? É mentira, né? Já ouvi esse comentário. Mas, não, ó, vamos vamos deixar para falar isso nesse episódio daqui que tá muito bom. Eu tenho certeza, você que tá ouvindo, falou assim, que tema é esse, gente? Sons de ferrugem e ecos de borboleta? Como assim? Do que vocês vão falar, gente? Pelo amor de Deus. Então, Noemi, pra gente aquietar a alma da pessoa que tá ouvindo aqui, vamos direto pro podcast, porque meu nome é Fernando Ortega. E eu sou a Noemi Nicoletti. E esse é o Não Morda Maçã Podcast. Sons de ferrugem e ecos de borboleta? Oi? Como assim? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, e esse aqui com um tema bastante diferente, sons de ferrugem e ecos de borboleta. O que Fernando, do que vocês vão falar? E ó, para você já ficar tranquilo, eu tô aqui com a Noemi, ela é escritora, né, justamente que leva esse nome. Tá resolvido o seu problema. É por isso que o título desse podcast é Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, porque esse é o livro que ela escreveu, um livro de ficção cristã. E não é qualquer livro. Ah, Noemi tá escrevendo agora? Cara, esse livro ficou vários meses como o primeiro romance religioso, né? No caso, eles colocam como religioso, mais vendido da Amazon. Você entendeu? Você entendeu? O livro de ficção cristã mais vendido da Amazon. Você entendeu? Você entendeu, né? É o mais vendido. Eu tenho que repetir de novo que é o mais vendido da Amazon durante vários meses. Então, esse livro aqui, que está com uma classificação excelente, então é com a autora desse livro que eu tô aqui para falar a respeito desse livro, Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Então, Noemi, se apresenta um pouco, conta um pouquinho do porquê você tá aqui com a gente, por favor. Então, eu sou escritora, eu sou jornalista, eu tenho formação na área de teologia também, moro há 14 anos na Alemanha, sou casada, tenho um filho, e eu sempre tive no coração, assim, de escrever histórias. Na verdade, eu contava muitas histórias, a minha vida toda sempre contei muitas histórias, e... com o tempo, com o meu envolvimento com as letras, com a leitura, eu acabei tendo esse desejo de escrever um livro. E eu escrevi Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Foi um longo processo sobre como que esse livro surgiu. Eu até estava comentando com você outra hora, né? Que cada vez que eu conto a história de como eu escrevi esse livro, sai uma história diferente, porque foi um processo tão longo, com tantos motivos diferentes que eu escrevi essa história. Mas o surpreendente foi que eu era uma autora estreante, não muito conhecida, não era do tipo assim, alguém famosa da internet, alguma coisa assim. E mesmo assim,
o livro explodiu, né? Lancei em janeiro e desde então tem estado constantemente no topo do Glória a ranking de Deus. ficção cristã, ficção religiosa, né, que eles chamam. E porque tem tocado muitas vidas, né? As pessoas acabam divulgando umas para as outras, graças a Deus, pela graça de Deus, tem tocado no coração de muita gente, embora a ficção cristã não seja um gênero assim, ainda também tão conhecido no Brasil. Tem se espalhado, tem crescido, graças a Deus. Que bênção. Muito bom. Esse processo de escrever um livro, eu já conversei no outro podcast sobre livro também, né? Com o Matheus Ortega. E agora com mais uma autora. Cara, olha aí, ó. O pessoal viu, Noemi? O pessoal falava, tem que falar de livro. Toma aí, ó, 2 episódios falando... E não é qualquer livro, não. É com autores, tá entendendo? Com autores dos livros. Olha que a gente tá chique, a gente tá elegante. Né? E não é qualquer livro não, viu? É o mais vendido da Amazon. Desculpa aí. Então é isso. Agora, Noemi, me diz uma coisa. Ficção cristã, a gente começou a falar já na introdução, né, a respeito disso. Você vê algo de ficção, já filmes, né, de ficção e tudo mais, é uma coisa. Agora, muitas vezes as pessoas quando falam ficção cristã, elas criam uma barreira, né? Elas, não sei se todo mundo, mas imagina, eu tô supondo, é um achismo total, não tem dado nenhum aqui, eu tô só achando que pode ser que algumas pessoas cristãs, especialmente talvez mais tradicionais, possam ver esse nome com assim, como assim, ficção, mas nós somos crentes de verdade, e como que vai falar de uma ficção cristã? O que seria uma ficção cristã? Você tem razão em questão das pessoas terem um pouco de receio, né? Nos Estados Unidos, esse é o gênero literário, a ficção cristã, um dos gêneros literários maiores, mais gigantescos do mercado editorial, um dos mais vendidos. E no Brasil, embora o cristão, em média, leia muito mais, né, como a gente estava comentando antes, que o resto da população ainda tem um grande desconhecimento desse gênero. Ele não tem muito espaço dentro das editoras, dentro das livrarias. Bem, ficção, primeiro a gente tem que pensar o que é ficção. Ficção é uma história que foi inventada, algo que veio a partir da mente de alguém, uma coisa que não aconteceu. Qualquer história que não aconteceu realmente é uma ficção. Não é só ficção científica, existem subgêneros, né? Gêneros dentro dessa categoria. Mas, por exemplo, as metáforas de Jesus eram pequenas obras de ficção, né? Porque eram pequenas histórias que ele criou com diversos objetivos, entre eles ensinar alguma coisa, certo? Eu acho que esse ponto é um dos, assim, que quebra maior, assim, já derruba qualquer tipo de possível preconceito que as pessoas possam ter. Jesus, ele já colocava ali as parábolas que a gente pode colocar como essas ilustrações, né? Que uma ficção cristã é justamente uma ilustração com relação à nossa vida cristã. E falando justamente nessa ilustração que Jesus, por muitas vezes, utilizou, dá alguns exemplos, porque tem um livro em especial que, inclusive, eu até assisti o filme, eu tô falando aqui, eu tenho certeza que você vai mencionar ele. Quais são os exemplos de ficção cristã mais conhecidos? No Brasil, atualmente, claro, as Crônicas de Nárnia, né? Porque já tem filme e tudo mais. Mas, por exemplo, O Peregrino é o segundo livro mais lido do mundo, depois da Bíblia. Exato. Eu li, justamente, eu vi um filme, inclusive, do Peregrino, muito bom. Sim, tem filmes. Tem um filme mais antigo, tem um filme mais recente. É uma metáfora lindíssima, né, da caminhada da vida cristã. É um livro que foi publicado no século XVII e nunca saiu de publicação. Foi traduzido em mais de 200 idiomas diferentes. E tem tocado vidas geração após geração. Então, tem um poder muito grande aí nas histórias, nessas historinhas inventadas. Essas aplicações são fantásticas, tal qual as parábolas mesmo de que Jesus propunha e abençoam tanto a gente até hoje, transformam caráter, transformam vida, porque coloca a gente dentro daquilo, né? Você vê, por exemplo, o Peregrino, um livro tão precioso que abençoa até hoje tantas pessoas. Então, assim, você que está ouvindo, de repente, você fala, nossa, ficção cristã, baixa a guarda, fica tranquilo, porque Jesus já fazia isso, entendeu? Com outro nome, que é as parábolas, né? Você usa uma ilustração para trazer um conhecimento, para trazer um entendimento, né? Agora, Noemi,
quais motivos as pessoas elas podem ter para ler ficção cristã? Acho que o principal, em primeiro lugar, é que as histórias, elas nos movem, né? Nós fomos criados para nos conectar com pessoas, e uma forma que nós nos conectamos são através das histórias que nós ouvimos, né? Histórias constroem cultura. Às vezes a gente não consegue lembrar da pregação de um pastor que a gente ouviu 2 semanas atrás, mas a gente consegue lembrar de uma história que ouviu na infância, que ouviu um filme que você viu, um livro que você leu com uma história, e aquilo nos marca. Aquele conteúdo contém valores, contém coisas que nos transformam. Eu sempre penso assim, Deus, ele escolheu se revelar para nós através de uma grande história. Não é uma história fictícia, mas é uma grande história. A Bíblia não é simplesmente um conjunto de doutrinas, um conjunto de ensinamentos. Ele poderia ter feito passo A, passo B, passo C, sigam isso. Mas ele se revelou ao longo de uma história, né? A Bíblia é isso, é uma grande história. Então, isso mostra um pouquinho, assim, de como nós somos construídos como seres humanos e como que essas coisas tocam nas nossas vidas, né? Então, a ficção cristã tem isso, ela carrega valores em si, que são valores eternos, né? Então, por que não se alimentar de algo assim? Sim, inclusive, você vê que ficção, ela dá uma extrapolada no sentido de como você pode utilizar. Você tem a ficção num filme, tem filmes, por exemplo, que a gente pode ver, que não são histórias, né, reais, mas elas são filmadas, são filmes cristãos que abençoam tantas pessoas, né? Então, é um tipo de ficção, né? Exato. Inclusive, muitos cristãos que têm preconceito com ficção cristã como livro não tem nenhum problema de assistir o filme, né? Porque realmente não tem, às vezes, esse conhecimento do que se trata a ficção cristã. Justamente. A gente citou as Crônicas de Nárnia e o Peregrino, coincidentemente são 2 livros que são extremamente alegóricos, né? Eles têm um simbolismo por trás. Uma aplicação, né? Aplicação, mas nem toda ficção cristã é assim, né? Dentro da ficção cristã tem muitos gêneros diferentes. Tem algumas histórias que vão ser simplesmente a história de um cristão vivendo sua vida. Existe uma grande discussão, na verdade, do que você inclui dentro de ficção cristã ou não. Para algumas pessoas se você contém valores, se ali contém valores cristãos e o autor for cristão, então aquilo já é ficção cristã. Então, no caso, entraria, por exemplo, até os clássicos da Jane Austen, né, o Orgulho e Preconceito, o Anne de Green Gables, o livro, não a série. O livro tem valores cristãos. Mas tem outros que falam assim, não, só se tiver ali o evangelho explícito, com todas as letras, aquilo é ficção cristã. Tem as 2 vertentes e tudo bem. O importante é saber que existe uma variedade muito grande. Você não precisa não precisa gostar de todo tipo de ficção cristã, mas por que não ler bons livros com bons valores que te apontam para Deus? E abrem o entendimento. Ainda nessa parte de ficção, saindo um pouco da literatura, por exemplo, durante muito tempo, eu liderei um grupo de mímica. Durante muito tempo eu fiz mímica, assim. Eu tenho fotos e eu sempre gostei muito de mímica. Eu adoro fazer, quer dizer, há muitos anos eu não faço, fazia como evangelismo. Mas uma coisa que era impressionante, as coisas que mais me marcavam era que durante o processo de fazer ali a mímica, a interpretação, você olhava no rosto das pessoas e elas choravam, elas se identificavam, ela falava, sou eu ali que tá com essa dificuldade, Exato. Sou eu ali que tá sendo vencido, sou eu ali que tá clamando por ajuda. Perfeito. E elas choravam, sabe? Então, já na literatura, as pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa, né? Exato. Rola uma identificação muito grande, né? Você encontra ali um personagem que tá tendo os mesmos questionamentos que você, passando pelas mesmas situações. E às vezes dá uma clareza você encontrar outra pessoa ali passando por aquilo e ainda com uma perspectiva bíblica, nada melhor, né? É uma aplicação ali da teologia na vida. E isso é importante falar, né? Que no livro Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, você deixa isso bem claro, né? Jesus, a vida cristã, né? Com certeza. Como eu disse, existem vários subgêneros dentro da ficção cristã. No caso, Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta é uma ficção adolescente, uma ficção juvenil, embora pelo menos metade do meu público sejam de pessoas mais velhas me escrevendo, falando que amam. Não para adolescente, mas os jovens e adultos adoram. Eu
eu leio ficção juvenil. Eu gosto muito, por exemplo, de Jogos Vorazes. Eu li os livros de Jogos Vorazes. Enfim, tem alguns romances adolescentes que eu gosto. Eu acho interessante. Eles têm algumas coisas boas para ensinar também. Não todos, claro. Sejam conscientes com o que leem. Claro. Não, e o legal, Noemi, é que assim, se a gente for... Eu pensando aqui, se for separar nas idades, o adolescente, ele vai poder ver as atitudes do personagem e falar, poxa, realmente, olha, essa postura é melhor para minha vida. Ele vai se inspirar no personagem. O jovem, ele vai se identificar, cara, olha exatamente o que eu estou vivendo, ou o que eu vivi, ou o que está acontecendo, coisa do tipo. E, de repente, o adulto acaba, sabe, edificando ele e sendo aquele momento de descanso dele. Ele está lendo, ele chega do trabalho ou coisa do tipo e fala, eu quero dar uma relaxada. Ele pega o livro, lê e, juntamente com a história, que é uma delícia, você vai sendo edificado por ela também, né? Justamente, eu recebo depoimentos de algumas mulheres mais velhas falando assim, na verdade, eu não me identifiquei mais tanto com a personagem, embora eu lembre da minha adolescência e tudo mais, mas tais temas que foram tratados mexeu muito comigo, porque são temas universais, não são só temas para a juventude, são temas que envolvem todos os seres humanos, vamos dizer assim. E sempre à luz da palavra de Deus. Sempre à luz da palavra. Isso que é muito legal. Não tem como quando você... Eu penso assim, você ser um cristão e você não colocar ali no mínimo o valor, né? No mínimo valor. Mas eu quis realmente ser explícita na mensagem do evangelho por questão de... Jesus vai voltar, ou eu vou para a glória algum dia, eu não quero ter passado meu tempo, perdido meu tempo, simplesmente entretendo e deixando o coração quentinho das pessoas. Eu quero realmente fazer algo que tenha um valor eterno. E eu sei que é isso que realmente transforma a vida das pessoas, Amém. É o evangelho. Né? Inclusive você falou aí, Jesus vai voltar, e um dos livros de ficção é o Deixados para Trás, né? Deixados para Trás. É um livro de ficção muito conhecido também, com certeza. É uma série, são vários livros, né? Eu li tudo na minha adolescência. Meu Deus, assim, e são livros grossos, mas muito grossos, né? Sim. São, assim, mais de 10 livros, não é, Noemi? Eu não lembro mais quantos livros, mas eram bastante. Eram bastante livros. Eu não li. Eu li, na verdade, engraçado, eu li um Deixados para Trás em espanhol, mas era um que era tipo um resumaço, assim, da coleção toda. Era um resumaço. É que eles lançaram também, eu não sei se você viu, mas tinha uma edição para adolescentes, que eles fizeram um pouquinho diferente. Não sei se seria isso. Eu não sei. Era tipo um resumaço que eu li ainda em espanhol. Mas um amigo meu, ele tinha todos os livros, e assim, ele devorava, ele não via, eu lembro que, assim, ele leu todos, e aí quando saía, ele ia para livraria comprar e voltava assim babando, cara, aqui o livro, não sei o que e tal, e devorava o livro. Ele leu a coleção inteira, tanto essa quanto a das Crônicas de Nárnia. É um livro, o Deixados para Trás é uma série assim, um pouquinho mais polêmica, né, porque existe a questão teológica, tem gente falando, não, arrebatamento pré-milenar, pós-milenar, mas não é essa a questão. A ficção, ela não tá aí para substituir a Bíblia, para necessariamente interpretar a Bíblia de uma forma te dizer o que você deve crer teologicamente, mas levantar perguntas. Muita gente vai lá investigar na Bíblia. Nossa, é isso mesmo? Vai ler lá o Apocalipse. Eu sei de pessoas que se converteram, que entregaram suas vidas para Jesus, lendo Deixados para Trás. Olha aí. Pois é. Então a importância mesmo da ficção cristã no nosso meio, que é uma forma de alcançar aquele que não conhece Jesus. Começa tudo com a curiosidade. Né? Inclusive é interessante você falar isso, que hoje eu faço parte, eu administro junto com algumas meninas um Instagram de ficção cristã, né? Tá começando agora esse Instagram, e hoje uma delas fez um post falando sobre como a ficção cristã alcança lugares que um livro teológico não alcançaria. O livro teológico tem seu valor, é importante, não é para menosprezar um gênero, mas são públicos diferentes, são lugares diferentes que eles vão alcançar.
Existem centenas de meninas que estão lendo Som de Ferrugem e Eco de Borboleta que não são cristãs. Elas estão lendo, estão sendo porque elas vêm me escrever, inclusive é uma das coisas que eu gostaria de compartilhar depois, assim, de testemunhos que eu tenho recebido, que é muito, muito maravilhoso. É o que você falou da mímica, de ver no rosto das pessoas, Sim. a identificação e a transformação, e as pessoas chorando, é esse tipo de gratificação que a gente recebe. Isso é muito fantástico, né? Agora, a gente já falou bastante, vamos falar do livro em si. Eu tô aqui já me segurando, mas agora é o momento. Eu quero saber a sinopse, quero saber como é que é esse livro. Conta pra gente, fala um pouquinho da sinopse, qual que é o plot desse livro? Assim, bem basicamente, como eu falei, é uma ficção adolescente, uma ficção juvenil, é sobre uma adolescente santista. Eu quis que a história se passasse no Brasil. Ela é muito apaixonada por música e ela recebeu a oportunidade da sua vida de conhecer o ídolo, que é um cantor australiano de pop rock. E ela acha que é a chance da vida dela e que ela não é simplesmente apaixonada pela música dele, ela acha que ela é apaixonada, assim, de uma forma mais intensa, que se ele conhecê-la, ele poderia se apaixonar por ela também. E nesse processo vão acontecendo coisas, eu não quero dar muito spoiler. Claro, por favor. Ela não imagina que ela está prestes a viver uma jornada incrível e dolorosa de transformação. Sim, porque justamente a dor, ela gera transformação também, né? E, nossa, é interessante, assim, dá até para adaptar aí, numa próxima revisão do livro, em vez de um cantor de rock australiano, colocar um cantor de K-pop, né? É a nova geração. Hoje em dia, né? Pois é. O interessante é que eu vejo muitas meninas fazendo isso, elas comentam comigo assim, eu imaginei tal cantor, elas colocam legal. O próprio ídolo ali naquele local, naquela posição, né, para poder se identificar. E tem gente que nem é o músico, né, o ídolo, é um ator, pode ser alguém assim, às vezes, sei lá, todo coração humano que não está ligado em Deus está buscando alguma coisa para adorar, né? Então, isso, tá colocando o coração humano ali. É uma fábrica de ídolos, né? Exato, como já dito. Agora, antes, a gente já tem essa sinopse dessa santista, ou seja, ela mora em Santos, né? Exato, ela nasceu e foi criada em Santos. Tenho certeza que é uma das cidades que eu morei. Tá. Eu tenho certeza que apesar de ser santista no sentido de morar em Santos, ela deve ser corintiana. Não vamos entrar nessas polêmicas. Mas legal, a gente tem aqui a sinopse. Mas você já estava começando, já estava querendo falar. Agora, eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente um pouquinho de alguns testemunhos daquilo que você ouve com relação aos Sons de Ferrugens e Ecos de Borboleta. Para dar um pouquinho de contexto, eu lancei esse livro originalmente em 2016, numa plataforma gratuita na internet, e na época eu não considerava ele uma ficção cristã. Como eu disse, eu coloquei valores que é impossível você não colocar, você que sendo cristão, você não colocar aquilo que você considera como correto, né, como valores ali na literatura, mas eu não tinha intenção de escrever um livro cristão. Então acabou calhando de aparecer Deus ali no meio, bem rapidamente. Vamos dizer colocou-se assim, ali uma pitadinha só, né? Uma pitadinha, mas o que eu queria escrever era um romance juvenil fofinho, que eu gostaria de ler. Era essa a minha intenção na época. E aí, postei, e aí meninas começaram a me escrever, falando, olha, eu sou desviada e resolvi voltar para Jesus por causa desse livro. Olha, eu não sou religiosa, mas comecei a pensar em Deus por causa desse livro, como realmente eu preciso. A outra, não, eu resolvi me reconciliar com a minha mãe, que eu não falo há anos por causa desse livro, enfim. Dá um pause aí, um pause. Reconciliar com a mãe porque tem coisa familiar aí? Tem coisas familiares, tem vários temas que são abordados. O perdão é um tema muito forte abordado nesse livro. Tem muitos temas diferentes nesse livro. Eu sou aquela que, vamos dizer assim, eu sou radical com spoiler. Eu sempre fico sem graça de falar. Não fala. Por favor, não fala. Eu sou do tipo que eu nem leio sinopse de livro, porque eu não quero saber. Nossa. Não, mas é bom não dá spoiler, não. Mas continua compartilhando, testemunho. Então,
E aí eu já até contei para você que aí eu comecei com o tempo, a maturidade, a pandemia e tudo mais, eu comecei a ver, não, eu tô perdendo meu tempo porque eu não quero simplesmente que as meninas falem, eu quero buscar Deus, mas eu quero que elas saibam realmente o que é evangelho, eu quero que esteja claro ali nesse livro, que é Jesus, não é Sim. Deus, assim como uma coisa genérica, não é... embora as pessoas às vezes venham pesquisar a minha vida e falar, olha, ela é cristã e tal, aí começa já a buscar realmente Jesus, mas isso é mais a exceção e não a norma, né? A maior parte das pessoas não sai investigando quem é o autor Sim. e para que ele vive, o que ele faz, enfim. E aí eu reescrevi esse livro e foi quando eu lancei ele esse ano na Amazon e foi quando ele realmente explodiu. Que legal! E aí eu comecei a receber recados constantemente de pessoas que nunca ouvi falar. É muito legal, assim, geralmente o pessoal vem pedir desculpa, você não me conhece, eu tô te escrevendo, desculpa não, legal. Me conta, me fala, o que você achou do livro? Olha, eu me identifico muito com você, porque eu gravo os podcasts aqui, aí às vezes o pessoal vem, olha, Fê, eu não sei nem se você não vai responder, pelo amor de Deus, você acha que eu não vou te responder? Lógico que eu vou responder, eu respondo assim, 100% das pessoas que vêm falar, porque assim, pra gente, é uma bênção, né, Noemi? A gente saber que tem pessoas, que a gente tem o trabalho da edição, da gravação, da escrita, no teu caso, e depois vir esse feedback de pessoas, olha, eu tava passando por essa dificuldade e isso me abençoou, me edificou, isso é muito maravilhoso. É o fruto, né? É o fruto daquilo por que a gente está lutando, né? E você vê ali vidas sendo tocadas, é maravilhoso, é a grande recompensa, na verdade. Escritor no Brasil, assim, escritor nacional, financeiramente nem se cogita, assim, de que vá ter algum retorno financeiro grande, assim. Mas o retorno de ver vidas transformadas, isso é incrível, isso é impressionante. Esse é o maior retorno mesmo. E aí o pessoal realmente às vezes me manda mensagem derramando o coração e falando, eu sei que você não vai ler isso. Como assim eu não vou ler isso? Eu vou ler isso. Claro sim. Que vou ler. E aí, por exemplo, recentemente uma moça me escreveu falando assim, você não me conhece, aquela coisa toda, e falando assim, Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta é a história da minha vida. Olha! Eu nunca tinha lido nada seu, eu comprei a versão Kindle sem querer. Sem querer. Cliquei no compre com clique, viu, gente? Sim. Tem isso na Amazon. Tem mesmo que eu já caí. Cliquei sem querer, resolvi ler, já tinha comprado mesmo. E lá pela metade do livro eu vi a minha vida sendo narrada. Aí ela começou a contar que ela foi criada na igreja, nasceu lá cristão. E aí foi contando todos os pontos da vida dela que eram idênticos ao da história, assim, de coisas que ela passou, coisas muito tristes, coisas pesadas, assim, embora o livro seja um livro leve, tem algumas coisinhas ali. E tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, e ela não estava mais acreditando em Deus. Ela falou, ela decidiu que não era mais cristã, não sabia mais se acreditava em Deus ou não. E aí, quando chegou esse livro e ela começou a ver a história da vida dela ali e Deus tão presente na história, ela até escreveu, a última frase que ela escreveu para mim foi assim, é estranho demais você se sentir perdida e achar que se encontrou em um livro. Olha só. Uau. Isso foi uma das mensagens, assim, e eu choro com as mensagens que eu recebo, assim, porque é muito graça de Deus, eu vejo Deus levando essa história até essas pessoas, porque Ele quer tocar, porque Ele quer falar, né? Isso é muito maravilhoso, Noemi, porque assim, Deus, Ele conhece o mais íntimo de nós, e Ele sabe qual tom, qual é a nota que vai lá tocar a nossa alma. Não adianta, tem coisa que, por exemplo, eu vou extrapolar num exemplo aqui, tá? Tem um jogo, eu gosto de jogar videogame, tem um jogo que chama Jornada, e eu jogo no PlayStation. E esse jogo, ele é curtinho, ele tem umas 2 horinhas, mas é um jogo fantástico. O jogo, ele não fala nada, não tem, assim, um enredo. Ele conta a história e você vai interpretando aquela história, sabe? Eu fui jogando, é um jogo, assim, ele é muito gostoso de jogar, mas ele é profundamente interpretativo, e a última fase é uma fase muito celestial, que me levou a pensar, sabe, a derrubar alguns mitos de como eu enxergava o céu, sabe? A gente tem poucos relatos, assim, né? Pouca coisa, a nossa mente não consegue imaginar de como vai ser o céu.
Mas aquilo ali começou a abrir a minha mente, de tirar aquela pintura renascentista da mente, sabe? De céus e coisa douradas e apenas isso. Mas abriu um pouco a mente e eu comecei a ver uma coisa mais celestial daquilo que Deus pode fazer. Sabe? E o jogo nem é cristão, sabe? Nem é cristão, nem nada. Mas ele falou comigo. E olha aí, esse jogo, de certa forma, é uma obra de ficção. É uma obra de ficção ficção total. interativa. Aham. E assim, a jornada, então você vai acompanhando o personagem, né, e é difícil, ele passa por umas situações complicadas, e é um joguinho bem curtinho, tem até para celular, se eu não me engano, acho que tem para celular também, mas é fantástico, a última fase para mim, assim, foi uma coisa muito celestial, então ali eu falei, cara, isso aqui é uma representação muito legal do que, assim... Não vou dizer do céu, mas quebrou a minha mente, minha cabeça, assim, daquela visão estereotipada de céu. Abriu seus horizontes. Isso, abriu. O que um livro pode completamente fazer. Então, assim, claro, Deus ele usou um simples jogo bobinho, para abrir um pouco mais meu entendimento. Ele sabe o tom, a nota que ele deve tocar, que a nossa alma se encontra. Então, com certeza, ele leva pessoas a ler o seu livro para que elas sejam tocadas naquele pontinho, através daquela história que ela vem, começa, ela vai se empolgando, vem a toda a trama para chegar num ponto onde Deus pode falar assim, tá vendo? É você. Agora vem aqui, né? Exatamente. Não tem na Bíblia que Deus falou através de uma mula, né? Então Exato. ele usa o que ele quer para falar. E é muito interessante ver isso. Eu amo essas reações das pessoas que elas vão ler. É um livro bonitinho, fofinho, é um romance juvenil, a capa é toda rosinha, colorida. Uhum. Então, às vezes as pessoas vão com certas expectativas de ler um clichêzinho fofinho, e de certa forma tem um pouquinho disso também, mas às vezes Deus vai lá e toca num ponto e muda completamente situações, muda vidas. Isso é muito incrível de testemunhar. Isso é muito importante, né, de deixar claro com relação ao livro, de que não se deixe enganar por ter essa temática, né? Você, de repente, pode ler, vou ler de uma maneira assim, como aquele desestresse. Todo mundo tem uma válvula de escape, né? Eu gosto de chegar em casa e assistir um seriado, ou chegar em casa e comer, ou simplesmente me jogar no sofá, ou ler um livro. Então você pode, de repente, usar um livro, ou você, de repente, fala muito com você é mais jovem e tá ouvindo esse podcast, e é para você, cara. E você pode ouvir Deus falar com você através da história de uma menina que é uma ficção, mas que pode ser como uma parábola de Jesus falando com você ao seu coração e te levar a um entendimento e mais intimidade com Deus, né, Noemi? Exato. Agora a gente estava comentando sobre a ficção chegar em lugares que os livros teológicos ou de vida cristã não chegariam. Eu comecei a lembrar de uma resenha que Sons recebeu há um tempo atrás. Eu não sei se é interessante ouvir, mas é que eu ri muito quando eu vi, porque é de uma pessoa que é, na verdade, bem preconceituosa com cristão. E ela resolveu ler Sons. E eu ri muito com a resenha. O título é assim: gostei de um livro, 3 pontinhos, crente. Não acredito que eu gostei de um livro crente. Exato. Vamos lá, o que ele falou? Aí ela falou assim: eu vi esse livro no anúncio no Instagram e nunca nessa vida que eu imaginava que existia romance crente. Primeiro eu tirei sarro, depois eu vi que tinha no Kindle Unlimited, que é a assinatura, né, da Amazon, que você pode ler de forma ilimitada, e eu pensei, por que não, né? Olha, esse livro me surpreendeu positivamente, eu fui vestida de preconceito, achando que ia ser uma bomba, e poxa vida, eu estava errada. Meu parabéns, autora, você escreve muito bem, sério mesmo. Eu imagino a pessoa, e olha lá, com o celular na mão, olhando para os lados assim, e falando assim, olha lá, ó, os crentes escrevendo romance, meu Deus, que coisa bizonha. Ai, olha só, deixa eu ver, vai, vamos ver, só pra zoar. Tá no... Opa, peraí, tá no Limited, olha só, tá... Eu sou assinante, deixa eu ler, vai, vamos ver, vamos ler pra zoar, pra contar pros meus amigos, aí lê e se desmancha, né?
Amo. It's a trap. Eu amo que a maior parte das pessoas realmente eu vejo assim que lê sem expectativas e Deus usa. Que bênção, que bênção, que bênção. Agora, olha, eu não posso deixar você sem ler um trechinho do livro, vai. Só um trechinho pra gente, pode ser? Pode ser. Aê! Eu Mas assim, não ó, vou ler um trecho sem spoiler. Não quero, não, aqui não trabalhamos com spoiler. Você quer eu também spoiler, não você vai trabalho comprar com o livro. spoiler. Mas ó, sem spoiler, um trecho do livro, mas sem nada, sem caguetar nada. Vamos lá. Tá bom. Ó, eu não vou ler o começo, porque o começo dá para você baixar a amostra na Amazon Isso é muito importante. Você dá uma lida ali. Gente, ó, o livro, você pode baixar a abertura. Não é abertura, né? Ele usa um termo lá. Amostra, né? Amostra grátis, exatamente. Então você pode baixar a amostra grátis e começar a ler o livro. Né? Você pode começar a ler o livro tranquilamente e tal, e aí, né, você fala, não, opa, isso aqui tá legal demais, vamos comprar isso aqui, aí você pode ali, então, adquirir pela Amazon esse livro. Então, você pode ler. Então, o início já tá lá, você vai ler outra partezinha, é isso? Isso. Beleza. Isso. E o início você vai ver, assim, a parte mais leve, e aqui a gente vai ler uma cena talvez um pouquinho mais, que mostra um pouquinho do pano de fundo da personagem. Legal, vai lá então. Eu sou bem interpretativa, tá? Não estranho. Então, editor que no caso sou eu, bota uma musiquinha, que tipo de musiquinha que tem que ser, não é mim? Inclusive, cada capítulo tem uma trilha sonora. No começo do capítulo tem sempre uma música que combina. Eu tenho uma playlist no Spotify que a pessoa pode ouvir todas as músicas citadas. Não, pera. Você tá me dizendo que você colocou uma playlist, a pessoa abre o livro pra ler e você começa a ler esse capítulo aqui com essa música? Exato. Que legal, cara! E no meio do livro, na história, ela cita algumas músicas. Ela fala assim, estou ouvindo tal música. Aí tem nessa playlist, na sequência. Tá na playlist toda a sequência, assim, pra você mergulhar. Nossa, isso dá uma imersão muito grande. Que legal. Nossa, sim, que da hora. Teve gente que falou que se sentiu vivendo ali a história que com demais a musiquinha de fundo, isso. Assim, bem legal mesmo. Então, ó, editor, bota aí a musiquinha, né? Porque agora vai começar e é interpretativo. Então, você que tá ouvindo, fique aí com esse trechinho do livro. Atraso os passos no trajeto para a porta de casa. Nem meu MP3 player pode me ajudar agora. Nunca sei qual delas irei encontrar. A gêmea boa ou a gêmea má. A versão da minha mãe que me idolatra e morreria por mim, ou a versão cuja intenção é apenas destruir todos em seu caminho. Nos dias bons, ao menos não causa muitos danos. Já nos dias ruins, queria mesmo que todos fossem bons. Mas especialmente desde que ele se foi, estes se tornaram cada vez mais raros. Arranco os fones de ouvido e abro devagar a porta de casa. O ambiente está agradavelmente mais fresco do que lá fora. Minha mãe está sentada no sofá, a cabeça pendendo, a televisão ligada, o cabelo preto desgrenhado no topo da cabeça, as linhas de expressão bem profundas. Quando dou um passo à frente, ela ergue a cabeça, olha para mim e abre um sorriso. Amplo demais. Parece que é um dia bom. Oi, mãe. Arrisco falar baixinho, docemente, tentando não fazer nada de errado dessa vez. Bocejando, ela sorri novamente. Oi, gatinha, diz com a voz rouca, abrindo bem os braços no sinal de quem espera um abraço. Que bom que você chegou. Como foi seu dia? Senta aqui, me conta tudo. Nesses dias bons, quando a observo tão inofensiva, sinto uma pontada física no coração, quase como a dor do luto. É o saber que o que se observa não passa de uma miragem. Uma fonte de água fresca e cristalina bem no meio de um deserto. E só Deus sabe como ando sedenta. Mas as dunas traiçoeiras, a areia movediça e toda a aridez de morte ainda estão por ali, por trás da superfície, da aparência, da imagem tentadora. Como eu queria que essa fosse minha mãe. E pior que é, mas só por um pouquinho. Apenas uma amostra para me atormentar, para me mostrar como meu lar deveria ter sido. Uma miragem.
Miragem ou não, me jogo nos braços dela, sento ao seu lado e deito minha cabeça em seu peito, segurando uma lágrima que quer escapar. Queria tanto poder compartilhar com você das minhas alegrias e tristezas, mamãe. Queria te contar sobre o Leo, ou desse emprego, ou de um sonho que eu tive. Queria que você me conhecesse, eu de verdade. Me dissesse se tem orgulho, se me ama, assim como sou, meio desajustada, meio sonhadora. Queria você ao meu lado. Queria que você fosse meu lar. Foi tudo certo, respondo. Ela desliza a mão pela minha cabeça e diz, só isso? E ri. Conta mais coisa, o que você fez? Ah, só trabalhei. Volto a olhar para os meus dedos, para as minhas mãos, qualquer coisa para me manter sob controle, para não demonstrar reação. Sei, ela pisca com um olho brincalhona. Você não me conta nada. Queria tanto ser sua melhor amiga no mundo. Queria que me contasse tudo. Eu também queria. Não olho para ela, apenas balanço a cabeça. Você é. Ela beija minha têmpora e coça minha nuca, apertando mais o braço ao redor do meu pescoço. Não sou não. Mas tudo bem. Após um bocejo, ela relaxa o aperto, dá uns tapinhas nas minhas costas como sinal de que posso ir, já estou liberada. Espero um pouco, incerta, tentando decidir qual seria agora a atitude correta a tomar para não provocá-la. É sempre esse jogo de autopreservação, manter o equilíbrio necessário da distância e do carinho. Por hoje não consigo, já tive emoções demais por um dia. Então mal espero 5 segundos e corro para o meu quarto. A porta bege com tinta descascada fechada atrás de mim, a cabeça pendida para trás encostada na madeira. Preciso escapar daqui. Fim da cena. Uau! Meu Deus do céu! Jesus! Ó, eu vou te falar, eu fiquei emocionado aqui. Meu Deus, Noemi, que fã... E ó, eu tive o privilégio de assistir ela interpretando aqui. Já passou as caras e bocas aqui, automático. Oh, aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que fica gravado o vídeo. Então, se você quiser assistir... Noemi, eu posso fazer isso? Colocar você no vídeo? Pode. Inclusive, a pessoa já vai saber como é que é meu quarto. No YouTube eu vou deixar essa interpretação, porque, fantástico. Meu Deus, que coisa preciosa. Cara, foi muito legal. Então, você que tá ouvindo no Spotify, corre depois no YouTube e assiste. Você que já tá no YouTube, você já assistiu. Eu nem percebi que eu fiz os caras e bocas. Isso é tão automático pra mim. Até lendo o livro, assim, que não é meu, eu fico fazendo caras e bocas enquanto eu tô lendo, interpretando. Cara, olha, Noemi, obrigado por isso. Que bênção, cara, que legal. Aí, você vê que é o que você falou, é um conto, uma ficção infanto-juvenil, né? Mas ela tem temas profundos. É algo muito profundo que alcança muitas pessoas, inclusive pessoas mais velhas que carregam esse peso até os dias de hoje, de não ter conseguido se relacionar com a sua mãe, não ter sabido como lidar com isso. Então, cara, que coisa fantástica. Noemi, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, glória a Deus. Eu tô muito feliz que você tá muito feliz. Não, sem brincadeira. É engraçado, porque você falou aí que, assim, as pessoas... Eu mesmo, eu não li, né, ainda o livro. Mas você falou, as pessoas vão ler assim com a guarda assim baixa e tal, aí quando ele fala, uau, e foi agora, eu acabei de ter essa experiência, porque assim, você falando, é um livro infanto-juvenil e tal, eu tenho, né, 37 anos, né, então assim, é engraçado, porque você contando é algo tão precioso, uma experiência tão tremenda, e que no final, né, a história continua, e aí você acompanha o que aconteceu com essa personagem. Isso é só o começo, né? E é engraçado se você for olhar, assim, os comentários das pessoas nas resenhas, é justo essa reação que você tá falando, assim, eu ouvi falar bem, tudo mais, mas mesmo assim fui ler achando que ia ser só uma historinha juvenil e tudo mais, e alguma coisa, algum ponto, às vezes, toca ali no coração, que você consegue se identificar, se relacionar, e tem valores de Deus, né? Então, acho que sempre alguma coisa a gente consegue aprender, com certeza. Que bênção, cara.
Glória a Deus, Noemi. Obrigado muito mesmo por estar aqui com a gente, por compartilhar. Um prazer. Nossa. Eu que agradeço de coração. Fiquei muito feliz pelo convite aí, pela oportunidade. Nossa, privilégio totalmente nosso aqui, de quem está ouvindo, meu aqui, de quem a gente conversando aqui. E agora, me diz, como que a pessoa pode adquirir esse livro? Então, esse livro, no momento, ele só existe na Amazon. Uhum. Você pode... Quem tem a assinatura do Kindle Ilimitado, né? Uhum. Que você... De vez em quando, até são umas promoções bem legais. Você paga R$1,99 por 3 meses. Você tem direito a ler quantos livros você quiser, ali dos que estão no pacote. Então, você pode ler através do Kindle Ilimitado. Uhum. Ou você pode adquirir o livro para você ter para sempre no seu Kindle. Você lê quantas vezes você quiser. Legal. Na Amazon. Legal. Mas só como e-book no momento. Isso, é isso que eu ia falar. O livro, por enquanto, só está disponível de forma virtual. Ah, mas eu não tenho Kindle. Não tem problema. Você pode ler no seu celular. Você baixa no seu celular o aplicativo da Kindle, né, da Amazon. E aí, então, você consegue ler no seu celular ou também no seu notebook, no seu tablet. Exato. Todo computador, todo tablet, todo celular é um Kindle em potencial. Exatamente. A diferença é o dispositivo, mas você pode ler aí no seu celular, aí você bota aquela luzinha noturna, né, que é meio amareladinha, entendeu? Você pode ler ali, e o legal do Kindle também é que você pode rabiscar, né? E quando eu digo Kindle, gente, entenda como um aplicativo, tá? Não entenda como um dispositivo. Eu tenho um Kindle, é maravilhoso, tal, mas você pode ler no seu celular, no computador, no seu tablet, como a gente já falou, e você pode rabiscar ali, você pode fazer anotações e tudo mais, marcar a página, é como se fosse um livro normal mesmo. Então, por enquanto, só está disponível dessa maneira. E ó, cara, eu vou colocar o link na descrição aqui para que você possa comprar. E ele tá num preço bem legal, gente. Tá num preço muito legal. Olha só, R$ 9,99. Cara, para você comprar um livro e ser edificado e ao mesmo tempo se divertir com o livro, se entreter com o livro, chorar, rir, se alegrar, chorar mesmo, porque né, eu aqui tava quase chorando já, meu olho encheu de lágrima aqui com a interpretação. E então, para você ter essa experiência, R$ 9,99, pelo amor de Deus, né? Você não vai nem no McDonald's com isso. Então não é desculpa para você não ler o livro. Você pode levar ele para qualquer lugar, afinal de contas, o seu celular está aí com você. Então você pode ouvir tranquilamente esse e-book. Noemi, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por trazer essa experiência para a gente e por trazer o livro também. Experiência aí, a sua leitura interpretativa e também por Deus ter usado a sua vida para escrever esse livro, Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, que às vezes as pessoas acham, né? Nossa, que nome, né? Mas o livro explica o porquê, né? Tem um significado, eu só não vou falar porque mais uma vez é spoiler, então não mas fala. Eu amo a reação das pessoas que falam assim, olha, explodiu meu cérebro quando eu entendi finalmente. Entendi por que é Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Entendi. Exato. Porque realmente é um nome bem diferente mesmo, que chama atenção. Então você vai ler o livro e você vai entender, e a sua cabeça vai explodir quando você entender o porquê desse nome. Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Cara, link na descrição aqui do podcast para você adquirir esse livro. E, cara, pelo amor de Deus, manda depois o que você achou, escreve as resenhas lá, porque é muito importante isso também, lá na Amazon. Manda mensagem para Noemi, que inclusive, Noemi, fala como as pessoas podem te encontrar. Eu estou principalmente mais ativa no Instagram no momento, instagram.com/mimapumpkin. Eu vou soletrar porque Mima Pumpkin, também não vou contar a história porque é Mima Pumpkin, mas enfim. MIMAPUMPKIN.
Pumpkin. E também Ima Pumpkin. vai estar também na descrição, se você não tá achando, né? Eu já sempre falo, ó, siga o Namor da Maçã, vou aproveitar aqui, ó, siga o Namor da Maçã também, que é o @namordamaca, né? Sem acento e nem cedilha. Então, eu sempre tenho que explicar que não tem acento e nem cedilha, às vezes as pessoas acabam se enganando, mas, ó, sempre vai estar na descrição. Então, tem a descrição aí na descrição tem aí para você seguir a Noemi, mandar mensagem direta para a autora, olha que legal, você pode mandar direta para a autora. Ó, e eu vou amar, pode me mandar mensagem. Exatamente, é o que eu sempre falo aqui, gente, mandem esse feedback, é muito importante para a gente, criador de conteúdo, a gente faz... Primeiro lugar, para a glória de Jesus, uma forma da gente expressar o nosso amor por Jesus e, obviamente, você acaba sendo edificado através disso e a gente gosta de ouvir o fruto daquilo que a gente plantou, né? Então, mande o que você tá achando. O legal é isso, porque você, olha que da hora. Vem comigo, ó. Você vai pegar o livro, você vai comprar o livro, ou se você já tem o Kindle Unlimited, você pode já baixar, né? Porque você tá assinando lá. Você vai lendo o livro, bota a trilha, porque, né, como a Noemi falou, ela colocou lá a playlist, você vai escutando o livro e você vai comentando o livro diretamente com a autora. Você enche a caixa dela, o inbox dela. Isso! Noemi, eu tô nessa parte! Essa parte é fantástica! Ou você pode falar assim, você é louca! Como é que você fez isso com esse personagem? Tá doida? Entendeu? Então, olha que legal, você pode ter essa interatividade aí com a Noemi. Surtos, você pode compartilhar aí os seus surtos à medida em que você vai lendo o livro. Beleza, Noemi? Muito bom. Eu só queria deixar mais uma vez um encorajamento pro pessoal. Leiam ficção cristã. Boa! É um gênero que não é muito valorizado no Brasil, mas tem tanto a entregar, tanto a abençoar. Procurem livros de ficção cristã. Tá crescendo muito no Brasil, graças a Deus. Então... vamos lá incentivar. É isso aí, leiam. E, Noemi, então, dá o seu bye-bye aí, diretamente da Alemanha, né? Gente, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por ter escutado até aqui, por ter dado essa oportunidade para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito. E Deus abençoe a vida de vocês. É isso, então sigam a Noemi, mandem aí as suas resenhas, o que vocês acharam do livro e compartilhem os trechos, aquilo que mais falou ao coração de vocês. E não deixe também de acompanhar, como eu falei, o Namor da Maçã nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Twitter, @namordamaca e, óbvio, o nosso site www.namordamaca.com, onde você tem devocionais todo santo dia. Você abre lá o seu celular, entra no nosso site, vai ter um devocional diário. Todo dia tem devocional para você. Isso desde 2008. Então, 13 anos com devocionais para abençoar a sua vida. Imagina quanto conteúdo não tem lá. Então, aproveite, use e abuse do site do Ministério, que é justamente para abençoar você, como o objetivo do Ministério é incentivar, inspirar você a conhecer Jesus através da sua palavra. E aqui, então, eu quero agradecer mais uma vez, Noemi, obrigado. Deus continue te abençoando, te inspirando para escrever mais e mais. Então é isso, pessoal. Nos vemos, então, no episódio da semana que vem. Deus te abençoe. E tchau, tchau. Perfect.